Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tainara e na aula passada nós vimos algumas propriedades da progressão geométrica. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse tema. Vamos lá? Vamos então para o nosso primeiro exercício. Durante um evento foi feito um sorteio de um carro para os participantes. Cada participante, ao entrar no evento, recebia um número que correspondia à sua senha caso fosse sorteado. Sabendo que as senhas foram distribuídas de modo que formassem uma progressão geométrica, que o primeiro a chegar recebeu a senha 002, o último recebeu a senha 128 e o sorteado foi exatamente a senha do termo central dessa PG, determine a senha sorteada. Então, vamos lá. Nós temos uma PG que começa aqui no primeiro termo e vai até um termo que a gente não sabe qual é. Ele não falou qual foi o número desse último aqui que recebeu a senha 128. Então, a gente sabe que vai até um certo AN, né? E que tem um termo central, porque o sorteado foi exatamente o termo central da PG, né? Então, o que a gente aprendeu lá nas propriedades? Gente, a gente aprendeu que quando a gente tem um A1, que nesse caso aqui é o 002, e quando a gente tem o último termo, que nesse caso aqui é o 128, a gente viu que a média geométrica entre eles nos dá aqui exatamente o termo central. Então, como é que a gente calcula essa média geométrica? A média geométrica ela é dada pela raiz do produto entre o primeiro termo e o último termo. Então, vai ser 002 vezes 128. 2 vezes 128 dá 256. E raiz de 256 é exatamente 16. Ok? Então, aqui, a senha sorteada foi a senha 16. Vamos lá para o nosso segundo exercício. Uma PG possui 3 termos, onde o seu termo central é 25 menos x. Sabendo que a razão é 3 e que o terceiro termo é 54, determine o primeiro e o segundo termo dessa PG. Então, nós temos aqui uma PG em que o termo do meio é 25 menos x, o terceiro termo é 54 e o primeiro termo a gente não sabe. Como é que a gente pode escrever o primeiro termo em razão do termo do meio, né? Sabendo aqui que a razão é 3. A gente pode colocar como sendo 25 menos x dividido por 3. Agora, vamos lá. Como que a gente vai descobrir o primeiro e o segundo termo? Para isso, a gente tem que saber o valor de x. E para a gente descobrir o valor de x, a gente vai fazer o seguinte. O terceiro termo aqui é 54. O que a gente sabe? A gente sabe que o terceiro termo, que é 54, é o segundo termo, ou seja, o termo central, multiplicado pela razão. Lembra lá da PG de 3 termos? Que a gente dava o seguinte, x sobre a razão, x e x vezes a razão. Nesse caso aqui, o nosso x, que é o termo do meio, é 25 menos x. Então, o 54 vai ser 25 menos x vezes q, que é a razão que ele já nos deu aqui. Isso aqui, então, tem que ser igual a 54. O que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse 3 que está multiplicando o meu parênteses e passar ele dividindo o 54. Então, nós vamos ficar com 25 menos x igual a 54 dividido por 3. Vamos passar aqui. 54 dividido por 3 dá 18. Então, 25 menos x é igual a 18.
Passando o 25 diminuindo, nós vamos ficar com menos x igual a 18 menos 25. 18 menos 25 dá menos 7, então menos x é igual a menos 7. Aqui a gente corta o menos com menos e fica com x igual a 7. Descobrimos x. Se nós descobrimos x, agora a gente consegue achar o termo do meio, que é o segundo termo, e o primeiro termo. 25 menos x nos dá 18, né? Porque x, aqui no lugar de x, nós vamos colocar 7. 25 menos 7 é 18. 18, então, é o nosso termo do meio. E 25 menos x dividido por 3 vai ser 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 nos dá o valor de 6. Então, o primeiro termo é 6 e o segundo é 18, ok? Terceiro e último exercício. Para motivar seus funcionários, o chefe de uma empresa prometeu uma comissão anual que seria dada por 10% da soma dos produtos das vendas dos meses equidistantes, pois assim, os funcionários tentariam a cada mês um resultado melhor que o mês anterior. Ele viu que um certo funcionário vendeu R$ 25 no mês de janeiro e R$ 51.200 no mês de dezembro, e percebeu que as vendas formavam uma progressão geométrica. Assim, conseguiu calcular com mais facilidade a comissão desse funcionário. Determine quanto o funcionário recebeu no fim do ano. Bom, as vendas desse funcionário formam uma progressão geométrica. O que isso significa? Que a gente vai ter uma PG aqui, ó, com cada mês do ano. Então, essa PG ela vai do termo A1 até o termo A12. Vamos colocar aqui, ó, A9, A10... A11, A12. A gente sabe que o termo A1 é R$ 25 e o termo A12 é R$ 51.200. E a gente aprendeu também que o produto de termos equidistantes é sempre o mesmo. Então, se eu tenho aqui o produto de A1 e A12, esse produto, que no caso aqui, 25 vezes 51.200 dá 1.280.000. Então, a gente tem que esse produto é o mesmo produto entre A2 e A11, entre A3 e A10, entre A4 e A9, entre A5 e A8 e entre A6 e A7. O que isso significa, gente? Que se a gente pegar 1.280.000 e multiplicar pela quantidade aqui de termos equidistantes, que no caso aqui, ó, são 6, que no caso são 6 pares, né? Então, A1, A12, A2, A11, A3, A10 e assim sucessivamente. Nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se a gente pega 1.280.000 e multiplica por 6, a gente vai ter a soma, né, de todos esses produtos, que foi exatamente o que ele pediu aqui, ó, a soma dos produtos das vendas dos meses equidistantes. Isso aqui dá 7.680.000. Só que a comissão dele não é esse valor, é 10% desse valor. Então, aqui a gente vai multiplicar por 10%. 10% é 10 sobre 100. Então, simplificando aqui, né, a gente corta o 0 do 10 com o 0 do 100 e um zerinho aqui com o 0, sobra 768.000. Então, a comissão dele foi de 768.000, ok? Então, esses foram alguns exercícios sobre as propriedades da PG. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado tudo muito claro na cabecinha de vocês, tá bom? Tchau, tchau!